Fala pessoal, sejam bem-vindos para a nossa segunda aula do workshop de estratégias de treino de hipertrofia. Sou o professor Renato Bianchini aqui da Sítios e hoje nós vamos falar de como montar as estratégias de treino de hipertrofia otimizada, né? E lembrando que esse nosso evento de 4 aulas, ele serve para quê? Para transformar você em um personal trainer especialista em hipertrofia muscular e que domina a prescrição que gera resultados. Mesmo que você seja um estudante, esteja começando seus estudos agora, mesmo que você esteja começando agora na profissão, seja uma pessoa recém-formada, ou mesmo que você ainda nem tenha alunos para poder aplicar o que a gente vai ensinar, você vai aprender tudo o que você precisa para saber otimizar sempre os treinos de hipertrofia dos seus alunos, porque isso, se você não viu nossa aula 1, você perdeu ali a informação, então volta lá que ainda dá tempo, porque você precisa entender a importância de se dominar a hipertrofia muscular e as oportunidades que isso gera para você. E na aula 1, né, primeiramente agradecer a todas as mensagens que vocês deixaram na aula 1, fiquei super feliz de ouvir vocês lá falando que gostaram do conteúdo, que querem saber mais sobre hipertrofia e querem aprender mais. Na aula a gente falou muita coisa da importância da hipertrofia em si para múltiplos objetivos como estética, saúde, qualidade de vida, funcionalidade, performance física. Falamos sobre o conceito de hipertrofia de AZ, né, a fundação desse conceito de ser uma metodologia personalizada, otimizada. Falamos dos pilares de um treino de hipertrofia e a sua priorização. Falamos também de treino até a falha, se deve ser feito ou não. Descanso entre sessões de treinamento, que não necessariamente precisam ser 48 horas, dependendo da forma que você executa esse treinamento. Falamos sobre frequência de treino também e a metodologia de treino full body, onde você treina todos os músculos todos os dias, um tipo de divisão das muitas de treinamento que você pode fazer. Falamos sobre prescrever treinos de acordo com tipagem de fibra, se isso é um mito ou não e como fazer isso da melhor forma, além de muitas outras informações sobre intensidade de treino, manipulação hormonal, também saber escolher o melhor número de repetições para o seu treinamento. Enfim, assista a aula 1 se você quiser realmente obter todas essas informações. E nessa aula vamos começar falando sobre montagem de estratégia de hipertrofia. Sempre quando a gente vai falar sobre uma montagem de uma estratégia, a gente tem que pensar em vários aspectos do nosso aluno. Não só pegar um plano de treinamento já pré-moldado e colocar para ele fazer e pronto, acabou. A gente tem que pensar sempre num contexto, né? E a melhor forma que eu tenho de raciocinar, né, é sabendo a prioridade desse nosso aluno. Porque de um lado nós vamos ter a hipertrofia muscular otimizada, né, o ganho de massa muscular, e de outro a gente vai ter outros fatores que podem importar mais para o nosso aluno do que a própria hipertrofia muscular. Então nós temos ali saúde, qualidade de vida, o próprio tempo consumido com o treinamento, com a dedicação, o prazer que ele tem de treinar ou não, às vezes ele tem muito, às vezes ele não tem. Então tudo isso tem que ser colocado nessa balança, porque assim, se o aluno valoriza mais a hipertrofia muscular do que alguns parâmetros de qualidade de vida, ou se para ele qualidade de vida é ter mais hipertrofia e ponto final, né? Porque cada aluno vai ter vai lidar com isso de uma maneira diferente. Vamos supor, o fisiculturista, para ele, o ganho de massa muscular, ele é prioridade máxima, né? Para ele, isso é o que importa mais, mas às vezes, uma pessoa idosa, por exemplo, você não vai priorizar o máximo de ganho de massa muscular, apesar dela precisar muito, e você já saber disso, né? Mas às vezes você tem que pensar em outros fatores da saúde, da qualidade de vida dessa pessoa, né? E colocar isso numa balança, né? Porque, então, a gente sabendo exatamente essa prioridade, vai ficar muito mais fácil de a gente executar a nossa estratégia a partir daqui, né? E a nossa estratégia, ela sempre funciona num ciclo, né? E como que funciona esse ciclo? A gente sempre vai avaliar o nosso aluno, e quando a gente fala de avaliação, não pense que é só composição corporal, saber quanto de massa muscular, percentual de gordura, a perimetria do aluno. A gente tem que saber a fundo desse aluno, né? Como a gente acabou de ver, a prioridade que ele tem em relação aos treinos de hipertrofia, quais são os prazeres que ele tem no treinamento, ele gosta de fazer tipos de exercícios ou outros tipos de exercícios. Enfim, entendendo muito bem o seu aluno, você consegue fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, né, comumente chamado aqui por nós, profissionais de educação física, como microciclo, mesociclo e macrociclo. Depois disso, a gente vai colocar todo esse planejamento em execução e acompanhar isso sendo executado pelos nossos alunos. E não adianta só executar aquele planejamento, a gente tem que sempre estar progredindo esse planejamento e reavaliando constantemente para que esse ciclo ele continue girando e os resultados continuem vindo. E é óbvio que quando a gente fala de planejamento, nem todo plano sobrevive ao campo de batalha, então sempre vai haver ali oportunidades para você ajustar esse planejamento para que isso fique cada vez mais fluido, né? Mas beleza, Renato, vamos entender agora na prática como que faz isso. E não tem como
explicar para vocês planejamento de treino, estratégia de treino melhor do que explicando a periodização de treinamento. E a gente vai começar hoje falando sobre periodização de intensidade. Periodização de intensidade é basicamente você escolher a zona de repetições-alvo que você vai utilizar nos seus treinamentos ao longo do tempo, né? E esse estudo de 2020 do Carvalho mostrou que isso é muito importante para quem quer ganhar hipertrofia muscular otimizada. Olha só esse estudo aqui, o que ele fez? Ele colocou 2 grupos de pessoas. Um treinou 8 semanas só com carga focada para hipertrofia. Se você assistiu a aula 1, você já sabe que carga para hipertrofia ela pode ser bem diversa, mas que existe uma classificação geral de que as cargas de hipertrofia elas giram em torno de 8 a 12 repetições máximas. E o outro grupo treinou 3 semanas com força pura, ou seja, de 1 a 3 repetições máximas, e 5 semanas com cargas para hipertrofia, de 8 a 12. Então, eles treinaram mesmo a duração, né, 8 semanas de treinamento no total. A diferença é que um dos grupos fez 3 semanas de força e 5 semanas de hipertrofia. E a hipertrofia muscular foi maior no grupo que fez essa semana de força. Então, isso leva a gente a crer que se você utilizar uma periodização de hipertrofia, uma periodização de intensidade, saber manipular a intensidade de treinamento, você consegue otimizar os resultados de hipertrofia. E qual que é a melhor forma de manipular a intensidade, né? Nesse estudo aqui do Simão de 2012, mostrou que a periodização linear ela teve aumento de 5,7% da hipertrofia, enquanto a não linear teve 9,1%. Então, teve ganhos superiores na periodização não linear. Nessa meta-análise do Gearhart de 2017, mostrou que periodização linear e ondulatória, em geral, oferecem o mesmo resultado, né? Então, basicamente, o que a gente está querendo ver aqui? Que talvez exista pontos distintos que estão levando esse aluno a hipertrofiar mais, que não seja somente por conta de periodização. Talvez o controle de carga, talvez o estímulo diferente que ele está recebendo esteja ocasionando essa hipertrofia muscular otimizada. Então, a melhor forma que eu tenho de trabalhar com a periodização e o motivo que eu acho que ela é fundamental, porque é realmente questionável se periodização vai ser aquele ponto que é essencial para a hipertrofia, né? Muitos já falam que não, que você pode simplesmente ter bons resultados de hipertrofia sem periodização. Só que por que eu bato tanto na tecla da hipertrofia, né? Imagine que o fato da gente estar variando estrategicamente a intensidade não seja o principal causador da hipertrofia. Vamos dar créditos a outros fatores inerentes à periodização. Isso é, uma variação geralmente vai gerar mais resultado, né? Você variar estrategicamente um treino é um novo estímulo, é algo diferente para o corpo, acaba gerando mais resultado. O controle, porque se você está periodizando, você está planejando, você está controlando. É melhor do que você colocar o seu aluno lá e ir colocando mais exercício, mais carga e menos carga e ficar aleatoriamente. Então, esse controle potencialmente vai aumentar os resultados. Ter uma estratégia em si, de pensar assim, essa fase eu vou fazer isso, nessa outra fase eu vou fazer aquilo. Então, só de vocês terem uma estratégia, você também já aumenta a sua chance de ter resultados. E fora isso, uma motivação do próprio aluno, de estar fazendo tudo isso. Algo com variação, algo com controle, algo com estratégia. Isso motiva o aluno a seguir um plano. O que você acha que motiva mais um aluno a seguir um planejamento? Algo que é simplesmente aqui, ó, toma aqui a ficha de treino, toma e faz lá. Ou algo que tem um planejamento por trás, algo que tem uma estratégia por trás. Então, naturalmente, é aquilo que eu sempre falo. Se um dia descobrissem realmente que periodização, se você variar de maneira ondulatória, se você variar de maneira linear, que eu já vou explicar o que é isso, você não vai ter resultados diferentes, mesmo assim eu faria uma periodização, porque eu acho que tem esses fatores aqui que ajudam demais a você otimizar os resultados. É por isso que alguns estudos mostram que tem resultados extremamente positivos e outros mostram que dá mais ou menos o mesmo resultado. Então, quando a gente fala de periodização ondulatória, né, uma das melhores sugestões que eu dou para vocês é a periodização ondulatória diária. Isso significa o quê? Que em cada sessão de treinamento para cada agrupamento muscular, você vai trabalhar em zonas de intensidade diferentes, fazendo uma espécie de onda, né, nesse seu calendário de periodização. Então perceba que na primeira sessão ele vai trabalhar numa zona de hipertrofia, de 8 a 12 repetições. Depois ele vai, na segunda sessão, trabalhar numa zona mais de força muscular. E na terceira sessão ele vai trabalhar numa zona mais de resistência muscular, né? Vou pegar o meu laser aqui para vocês identificarem. Ó. Primeira sessão, vamos trabalhar aqui nessa zona de repetições. Na segunda sessão, aqui. Na terceira aqui. E depois a gente vai repetindo. Quarta sessão, zona de hipertrofia. Quinta, força e por aí vai. Por que eu gosto muito da periodização ondulatória diária, né? Porque eu vejo
que muita gente treina pouco em algumas zonas de intensidade, como a zona de resistência e a zona de força. O pessoal fica muito na hipertrofia. E a ondulatória diária é uma forma de se manter sempre motivado, treinando. O treino tem muita variação, cada sessão de treino é algo totalmente diferente, é um estímulo diferente. Numa sessão você vai trabalhar com cargas altas, na outra você vai trabalhar com cargas mais baixas. É um estímulo focado em um mecanismo diferente, né? Num você valoriza mais a tensão mecânica gerada no músculo, no outro você valoriza mais o estresse metabólico gerado no músculo, né? Então isso tende a ter um retorno positivo para os nossos alunos, né? E fora isso, né, você pode, sem dúvida nenhuma, usar uma periodização mais flexível também, né? Hoje o aluno está bem preparado, ele está pronto para uma performance otimizada, então vamos treinar com cargas mais altas hoje. Ah, mas hoje o teu aluno está cansado, dormiu mal ontem porque ficou até tarde trabalhando, então ele está com uma performance prejudicada, vamos trabalhar com cargas mais baixas. Então este é um modelo que eu sugiro para vocês, tá? Para utilizarem na prática, que você às vezes não precisa se comprometer, igual eu sempre falo, você periodizar um macrociclo de 1 ano de um treinamento de aluno de musculação é às vezes besteira, porque esse aluno às vezes não vai nem conseguir seguir 2 meses, né? Então por isso que eu acho que a gente tem que usar estratégias como a periodização ondulatória, que faz sentido na nossa estratégia e ao mesmo tempo seja plausível para um aluno da nossa prática profissional. Porque para que adianta eu planejar 52, 54 semanas de treinamento para um aluno que ainda não tem nem 2 meses de frequência de treino? Né? Para que adianta um aluno que vai ter ali 54 semanas de planejamento, sendo que ele decidiu que ele vai viajar no meio do ano agora, e aí ele vai ter que perder ali 2, 3 semanas de treinamento? Então por isso que a ondulatória diária, eu gosto muito dela, que você está sempre variando a intensidade, você está sempre treinando em zonas de intensidade diferentes, e aquilo, né? Quando a gente fala de zona muscular, de força muscular, a gente não está falando que você não está gerando hipertrofia ali, a gente só está falando que você está valorizando mais a força muscular naquela sessão, né? Quando a gente fala de resistência, não significa que não tem hipertrofia, significa só que também vai ser um estímulo de resistência, beleza? E periodização também envolve o volume. Pouca gente fala sobre a periodização de volume, mas está cada vez mais em alta esse assunto, porque você vê alguns estudos como esse do Brad Schoenfeld ensinando modelos de periodização para que você consiga utilizar sempre do melhor volume, do máximo volume recuperável possível. O que isso significa? Vamos ver aqui de um modelo bem prático para vocês entenderem, né? Aqui a gente tem 4 conceitos que eu vou explicar para vocês: o de dose mínima efetiva, o de volume máximo adaptativo e o de volume máximo recuperável, e também o deload, ou seja, a recuperação do sistema. Vamos entender cada um desses. A dose mínima efetiva seria aquela dose mínima de treinamento para que você tenha alguma alteração de tecido muscular, que vai gerar pelo menos o mínimo possível de resultado de hipertrofia, né? Isso geralmente a gente tem recomendações com base no seu nível de treinamento. Então, por exemplo, iniciantes, uma dose mínima efetiva para eles é de 5 a 10 séries, né? E aí você pode ir aumentando isso gradativamente até chegar a umas 15 séries, por exemplo, vai depender de acordo com o próprio aluno, né, e a capacidade recuperativa dele, que aí entra com tudo a ver com o volume máximo adaptativo, tá? O volume máximo adaptativo é aquele volume que você vai aumentando gradativamente, né, e que o seu aluno consegue se recuperar adequadamente. Então, nessas zonas aqui, né, que você está aumentando as doses de volume de treino do seu aluno, ele consegue se recuperar tranquilamente. Então, assim, da semana 3, quando ele vai para a semana 4, ele vai 100% recuperado. Agora, o volume máximo recuperável é quando ele atinge esse limite e aí começa a ter decrementos de performance. O que significa isso? Esse aluno aqui, nesse exemplo, tá? Esse número de séries é um número de séries para exemplificar, né? Cada aluno vai ter um número de séries próprio do próprio corpo. O que isso significa? Que tem fatores que vão influenciar, que não existe regra. Eu posso falar assim, o iniciante ele vai de 10 a 15, mas o problema todo é que vai ter casos que os iniciantes conseguem tolerar mais volume, tem iniciantes que conseguem tolerar menos. Vai depender da capacidade genética dele, do nível de treinamento que ele já tem, vai depender da alimentação dele como um todo, do sono dele, se está adequado ou não. Tudo isso abala o nosso volume máximo recuperável. E quando você chega nesse conceito de volume máximo recuperável, o que você começa a perceber? Esse aluno aqui, quando chega nessa semana que está com o máximo de volume que ele consegue fazer, ou seja, o máximo de número de séries que ele consegue executar naquele treinamento para aquela musculatura, naquela semana, ele começa a dar sinais de fadiga. E como que a gente observa esses sinais? Perda de performance, ou seja, não consegue colocar as mesmas cargas que geralmente consegue,
possíveis dores articulares, desconforto articular, não chega a ser uma dor, uma lesão, mas começa a sentir a articulação mais vulnerável. Tudo isso você consegue ver antes dele atingir esse limite. E aí que você tem que entrar com a nossa semana de recuperação do sistema, tá? Que aí é uma semana onde você vai botar uma dose de volume bem baixa, só para o seu aluno conseguir se recuperar completamente daquele altíssimo volume de treino que ele acabou de fazer. E esse tem que ser um modelo de periodização que todo mundo vai usar. Só que você não precisa fazer semanal, como aqui está exemplificado, né? Muita gente até questiona, falando que semanalmente você está até abusando demais da recuperação do sistema, ele nem está adaptado a esse volume. Então hoje, né, de acordo com a literatura científica, o mais recomendado é você fazer esses aumentos mais espaçados, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, a cada 3 meses você fazendo um aumento desse volume. Então, nos primeiros 3 meses de treinamento você vai fazer a dose mínima efetiva, depois você vai aumentar um pouco essa dose mínima para um volume máximo adaptativo, até que você chega num momento que você vai treinar com volume máximo recuperável, que vai ser aquele momento onde o seu aluno começa a sentir as articulações um pouco mais fragilizadas, ele tem uma perda de performance, a dor muscular tardia, não dá tempo de recuperação entre as sessões, ali você já sabe que esse aluno está no máximo recuperável, tá? Para deixar mais claro ainda o que eu quero dizer, imagina que você fez 10 séries numa sessão de treino e aí você depois descansou lá, depois de 72 horas, fez mais uma sessão de treino e você avaliou. Esse aluno ainda tem dor muscular tardia ou algum tipo de dor articular, desconforto articular? Não. Então beleza, vamos aumentar um pouco esse número de séries. E na sessão 2 você aumenta esse número de séries para esse aluno. Tudo isso que eu estou falando é por grupamento muscular por semana, tá? E aqui a gente está dividindo essa semana. E aí, você sempre vai estar calculando o volume da sessão. Beleza, terminou essa sessão de treino, esse aluno conseguiu manter a performance no treinamento? Sim, então beleza, no próximo treino nós vamos aumentar para 14 séries. Ele fez as 14 séries, deu tudo certo, tudo tranquilo. Quando chegou na 4ª sessão de treinamento, ele percebeu que ele ainda está com dor muscular tardia, sentiu desconforto na articulação e que a performance dele piorou. Ou seja, nessa 4ª sessão ele não conseguiu fazer o mesmo número de repetições que ele está acostumado a fazer com as cargas que ele usa no treinamento. Então, ali já é o momento que a gente vai pisar no freio e vai colocar um período de deload, um período de descarga de treinamento. Isso está aqui descrito com sessões de treino, mas você pode fazer isso com semanas de treino também. A primeira semana treinando com 10, a segunda semana treinando com 12. Né? Aqui você vai fazendo um ajuste mais seguro, né? Mais aos poucos, né? E vai conseguindo controlar mais tudo que está acontecendo com o seu aluno. E depois dessa sessão recuperativa, você volta a treinar lá com a sua dose de volume mínima, beleza? Então essa é uma das formas que a gente tem de periodizar o volume de treino, tá? Tem quem prefira fazer uma periodização sem utilizar o volume máximo recuperado, como nesse caso aqui as 16 séries. Só que isso você provavelmente não vai estar otimizando a hipertrofia. Você está garantindo segurança máxima ao treinamento, mas você não vai estar otimizando a hipertrofia. Você precisa estar nessa zona em alguns momentos da periodização para você conseguir, né, ter o máximo de hipertrofia que a sua genética é capaz de gerar, certo? E uma dúvida muito comum também na hora de montar as estratégias de treinamento, sem dúvida, é como selecionar os melhores exercícios. E na hora de selecionar os exercícios, eu vejo muita gente caindo no pior mito da seleção de exercícios, que é: vou selecionar os melhores exercícios de acordo com o nível de ativação. Porque se o músculo está ativando mais nesse tipo de pegada, se o músculo está ativando mais nesse exercício do que no outro, significa que ele vai hipertrofiar mais. Só que será que isso é verdade? E o melhor exemplo disso, né, é quando a gente avalia, por exemplo, a ativação do supino reto, né? O peitoral no supino reto, ele ativa mais o tríceps do que o próprio peitoral, né? O supino reto, quando alguém executa, se você colocar os eletrodos de eletromiografia, você percebe uma ativação maior no tríceps do que no peitoral. Aí você pode falar assim, pô, então, basicamente, se eu for escolher um exercício para tríceps, o supino reto é excelente. Só que quando você vai avaliar a hipertrofia, somente com treinamento de supino reto no músculo, quanto de massa muscular foi gerada naquele músculo de um treinamento só de supino reto? Depois de 24 semanas nesse estudo aqui, eles perceberam que o peitoral, por exemplo, teve mais resultado de hipertrofia, 3 vezes mais resultado de hipertrofia do que o tríceps. Então, isso leva a gente a crer que nem sempre o nível de ativação muscular vai determinar o nível de hipertrofia, porque existem 5 fatores que fazem o exercício gerar hipertrofia. E eu vou explicar esses 5 fatores para vocês aqui agora. O primeiro de todos é o nível de atividade elétrica muscular durante o exercício, né? Então, vocês acabaram de ver
um exemplo de que ele não é determinante, mas que ele vai participar, né? Porque você, por exemplo, você não ativou quadríceps no supino reto, então você não vai hipertrofiar o quadríceps no supino reto. Então você precisa ativar a musculatura. É um dos fatores que nós vamos levar em consideração. Um outro fator muito comum que você já deve conhecer é a amplitude de movimento. Perceba só nesse estudo aqui, enquanto eles estavam fazendo uma série de exercícios para membros inferiores, como leg press, agachamento, cadeira extensora, eles colocaram um grupo de alunos para fazer limitando a amplitude de movimento e o outro grupo para fazer amplitude de movimento máxima. Aquele grupo que treinou em amplitude de movimento máxima, ele colocou menos carga no final das contas, só que ele hipertrofiou 4 vezes mais. Ou seja, a amplitude vai ter uma grande participação na hipertrofia. Então a gente não pode negligenciar a amplitude de movimento. Quando eu coloco a mão mais afastada na barra de supino, eu aumento a ativação do meu peitoral, mas talvez você esteja reduzindo um pouco a amplitude de movimento. Será que isso vale a pena? Tem que colocar isso na balança sempre, tá? Então a amplitude de movimento é um dos fatores que você vai avaliar no exercício para garantir que ele está gerando o máximo de hipertrofia. E quando a gente fala de amplitude, uma outra questão tem que ser levada em consideração também, que é a alta tensão do movimento. Perceba nesse estudo aqui de 2017, onde um grupo de pesquisadores lá do Japão, eles colocaram 2 grupos de indivíduos, um treinando em amplitude completa e o outro treinando em amplitude reduzida. E aí você já deve estar pensando, o grupo de amplitude reduzida então teve menos resultados de hipertrofia. Só que não foi isso que aconteceu. E aí você já está falando, nossa, mas o Renato é muito contraditório. Acabou de falar que a amplitude era bom para hipertrofia e agora já se desmentiu. Só que não é bem assim. Porque perceba que esse nível de amplitude que eles trabalharam, eles focaram o quê? Na amplitude de alta tensão do movimento. O que isso significa? Estou treinando ali minha rosca direta e estou trabalhando nos 30 graus de amplitude do meio do movimento, onde você tem tensão máxima no bíceps. Estou fazendo meu tríceps test, a mesma coisa, na metade do movimento, onde você tem tensão máxima na musculatura do tríceps. E aí eles perceberam, pelo fato de você manter tensão constante no movimento, mesmo em amplitudes reduzidas, você consegue otimizar os resultados de hipertrofia por conta do aumento do estresse metabólico. Então, o que isso quer dizer? Que em qualquer exercício que você faça, você deve sempre tentar manter a tensão o máximo possível. Então, aqueles exercícios como, por exemplo, o crucifixo com halter, qual que é o grande prejuízo que você tem quando faz um crucifixo no halter, quando você compara fazer um crucifixo no crossover? É que no halter existe um certo momento onde tem pouca tensão no peitoral. Então, se você quiser otimizar a hipertrofia, você tem que tentar otimizar, mesmo que voluntariamente, a tensão durante todo o movimento, tá? Então, tensão, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos fatores que vai auxiliar na hipertrofia. Outro fator importantíssimo que você já viu na aula 1 é a sobrecarga, Então, você sobrecarregar uma musculatura, você está gerando mais estímulo de hipertrofia para ela. Isso é um fato, Esse estudo já comprova isso, que quanto mais sobrecarga foi colocado, maior foi a hipertrofia. Beleza, chegou um certo momento que isso se estabilizou. Mas isso leva a gente a crer que é o seguinte, um exercício como, por exemplo, o glúteo caneleira, ele ativa muito bem o glúteo, ele tem uma boa tensão de movimento, ele tem boa amplitude de movimento, principalmente se você fizer no banco, Se você fizer ele no chão, você tem algumas restrições. Só que por que ele, às vezes, vai ser inferior em termos de hipertrofia de glúteos do que uma elevação de quadril, um agachamento? Por conta da sobrecarga. Você não consegue colocar uma sobrecarga muito alta nesse exercício. Apesar de ser um exercício que pode ser utilizado, como eu sempre falo aqui, a gente nunca avalia um exercício como bom ou ruim, ou a gente sempre tem que avaliar num contexto de será que é melhor utilizar ele ou não, será que é apropriado ou não, será que a execução desse exercício está correta ou não. Isso tudo a gente avalia e não se simplesmente rotular exercício ruim, exercício bom, Tem todo o contexto, o cenário que está sendo usado, mas enfim, a sobrecarga ela vai exercer uma função também. Alguns exercícios a gente consegue colocar mais sobrecarga e outros menos sobrecarga, É o caso do agachamento, leg press, que a gente consegue botar mais sobrecarga, e esses exercícios, como por exemplo, muita gente faz glúteo no graviton, empurrando ali o banco do graviton para baixo, é como se fosse um leg press, só que com menos carga, que você, por conta da sua biomecânica ali, se você colocar muita carga, o banco vai te levar para cima, se você colocar mais que o seu próprio peso. Então, por isso que alguns exercícios biomecanicamente vão gerar mais sobrecarga do que outros. E por último, fator
que também vai influenciar demais. Olha só esse estudo aqui, fala da importância de você focar no movimento enquanto você está executando. Então, se você consegue realmente sentir a musculatura que está sendo trabalhada durante a execução do movimento, você tem maiores chances de hipertrofia. Então, nesse caso aqui, perceba que foi feito um treino de rosca direta idêntico para ambos os grupos. Só que um dos grupos aqui treinado, ele foi orientado a esmagar completamente o músculo enquanto ele estava executando. Então, os pesquisadores viraram e falaram assim, ó, força bem aí a tua musculatura do bíceps enquanto você está fazendo, esmaga ela completamente. O outro grupo, ele estava simplesmente falando assim, ó, levanta essa execução correta, em amplitude correta, você faz esse movimento. Então, eles não estavam focando em contrair voluntariamente a musculatura. E perceberam que teve uma influência muito forte da conexão com o músculo na hipertrofia. Perceba que teve 2 vezes mais resultado pelo fato de estar simplesmente concentrando mais na musculatura. Então isso quer dizer que quando você seleciona exercícios, se você tem alguns exercícios que você consegue se conectar mais com a musculatura, você consegue maiores resultados de hipertrofia. Por exemplo, existe uma grande discussão aí, agachamento ou elevação de quadril, qual que é o melhor para glúteos, desenvolvimento de glúteos, e eu sempre falo, né? Primeira coisa, faça os dois, porque se você quer otimizar resultados de hipertrofia, você vai fazer uma gama de exercícios, não vai simplesmente escolher um melhor. Mas se você parar para pensar, alguns alunos vão ter extrema dificuldade de contrair os glúteos voluntariamente no agachamento. Apesar de ser indicado, apesar da gente estimular os alunos a fazer, alguns têm dificuldade. Agora, na elevação de quadril, é quase que impossível o aluno não contrair voluntariamente o glúteo e sentir uma boa contração nesses exercícios. E isso pode contribuir e muito para a hipertrofia muscular. Então, assim, a gente completa o nosso ciclo de 5 exercícios, de 5 fatores que influenciam o exercício a gerar mais hipertrofia muscular. E a gente não para aqui não, porque se você avaliar esse gráfico que vocês estão vendo aqui agora na tela, inclusive tira um print desse gráfico, marca o @sítios, _consultoria, _esportiva aí no seu Instagram, para mostrar que você está se aprimorando nesse exato momento, para mostrar para os seus colegas de profissão que você está sendo um profissional melhor só de estar aqui hoje comigo. Mas, além disso, tira esse stories para você depois poder voltar nele e lembrar desse conceito que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Isso aqui ajuda a gente a escolher os melhores exercícios, como eu falei para vocês. Vamos, às vezes, fazer um crucifixo no crossover durante um período para a gente maximizar a tensão de movimento. Vamos fazer uma seleção de exercícios mais voltada para amplitude. Enfim, você pode selecionar os melhores exercícios assim. Mas, além disso, você pode executar melhor o mesmo exercício seguindo esse contexto aqui. O que eu quero dizer com isso? Imagina o treinamento do jeito que você já faz, a mesma divisão de treino. Se você pegar um agachamento e começar a focar nesses 5 fatores aqui nesse agachamento, você otimiza o resultado desse agachamento. Vamos dar um exemplo aqui. Você está trabalhando esse agachamento em amplitude máxima, você está tensionando quadríceps e glúteos durante todo o movimento nesse agachamento, você está aumentando a sobrecarga desse exercício, e aqui ativação e conexão andam juntos, você está conseguindo se conectar com a musculatura alvo desse exercício, no caso do agachamento, está conseguindo se conectar com quadríceps e glúteos durante o movimento. Se você se perguntar isso para todos os exercícios que você executa, ou no caso o seu aluno executa, você vai perceber que a qualidade da execução vai melhorar de maneira significativa e, consequentemente, você vai ter maiores ganhos de hipertrofia. Quantas vezes eu vejo isso aqui passando batido entre os profissionais, esquecendo de cobrar a amplitude dos alunos, esquecendo de cobrar sobrecarga, tensão durante todo o movimento. Eu penso sempre no instrutor de academia, num estagiário de academia, que está lá na academia, ele está tendo que tomar conta de vários alunos, obviamente, e aí ele tem ali a oportunidade de corrigir esses fatores aqui em quase todos os alunos da musculação, porque pouquíssimos vão ter essa consciência aqui 100% do tempo. Então isso aqui vale ouro para um instrutor de academia, para um estagiário de academia, por exemplo, que vai ter vários alunos ali sendo atendidos ao mesmo tempo. Porque uma vez que você começa a cobrar isso dos alunos, você pode cobrar isso na maioria, porque eles não vão estar fazendo isso aqui que você acabou de aprender, você vai perceber que os resultados deles vão começar a se potencializar ainda mais. E você é o real causador desse resultado. Você vai ser reconhecido por isso, tá? Então fique bem claro aí, né, as possibilidades que vocês têm aí de avanço na capacidade de gerar resultados nos seus treinamentos. E não só isso, o Vitor agora entra com mais conteúdos para vocês aqui de priorização. Fala galera, beleza? Renatão trouxe bastante conteúdo legal aí pra gente, né?
E na minha parte aqui eu vou trazer para vocês um pouco aí do básico novamente, tá? Então na aula 1, o Renato já trouxe um pouco do básico para vocês. Nessa aula 2 também, aí na fase dele, ele discute aí algumas das coisas que a gente vai discutir aqui. Mas agora eu quero que vocês entendam de forma geral sim o básico da prescrição de treinos para hipertrofia, tá? Por que é importante entender o básico? Porque é aqui que muito profissional já acaba errando, tá? E se você já erra no básico, na hora que você chega lá na frente já tá tudo perdido, né? Se a gente começa ali o caminho na rota errada ali, na hora que você chega lá na frente na rota não tem mais o que fazer, né? Então é importante a gente entender o básico aí. Eu te falo que entender o básico já vai te diferenciar totalmente aí no mercado de trabalho, tá? Então é muito importante que você que é profissional de educação física, você que ainda é estudante, vai se tornar um profissional aí, que você entenda realmente qual é o básico que vai levar as pessoas a terem realmente sucesso aí nos resultados de hipertrofia, beleza? Tudo isso aí vem da nossa ideia, do nosso conceito de hipertrofia de AZ, né? Que é um conceito que a gente criou aqui a partir de vários e vários estudos aqui que a gente fez ao longo do tempo aí na nossa prática aqui e trazendo conteúdo para vocês, tá? Onde a gente divide aí o hipertrofia de AZ em priorização, otimização, personalização e método, tá? E basicamente eu vou trazer para vocês aqui a questão de priorização, né? Que é exatamente para a gente entender o que é a base do nosso método, o que é a base da prescrição de treinos de hipertrofia, tá? Então a gente tem aqui um modelo de priorização que é feito em pirâmide, tá? Então na base da nossa priorização, aqui na base da nossa pirâmide, a gente tem a aderência ao treino, tá? Então todo momento que eu vou prescrever os treinos, sempre que eu vou prescrever os treinos, eu vou pensar em aderência, tá? Isso daqui vale até para outros tipos de treinos, tá? Mas a gente está discutindo hipertrofia. Sempre que eu vou prescrever um treino de hipertrofia para o meu aluno, eu vou pensar em aderência, tá? A aderência vai ser fator fundamental para eu ter sucesso no treino de hipertrofia do meu aluno, beleza? Depois disso, a gente vai vir com volume, intensidade e frequência, tá? Aí depois a gente tem progressão, seleção de exercício, descanso, contração e por fim aí a periodização, tá? A famosa periodização que o Renato já até discutiu um pouquinho com vocês aí, tá? O que eu mais vejo por aí? O pessoal muito preocupado com seleção de exercício, o pessoal muito preocupado aí com contração, com descanso, extremamente preocupado com a periodização de treino, porém o cara não sabe o básico, o cara não sabe prescrever um treino que vai gerar aderência, o cara não sabe prescrever um treino no volume, intensidade e frequência correta. Na verdade ele nem sabe o que é intensidade, acaba confundindo aí com esforço, enfim, isso a gente vai destruir praticamente aí os resultados que a gente pode ter com os nossos alunos, tá? Então é muito importante que vocês sabem a base ali, tá? Então vou basicamente trazer para vocês aqui aderência, volume, intensidade e frequência, tá? Que a base é o mais importante aqui que vocês precisam entender, né? É o que a gente sempre fala aqui, que é o paradoxo do iceberg. O que é isso, né? É basicamente o que a gente vê acontecendo aqui, né? Na hora que eu chego lá na academia e vejo o Zezinho treinando o Joãozinho, tá? Então o Zezinho tá lá treinando o Joãozinho. Eu olho pra ele ali e falo, pô, o Zezinho é um profissional bom, né? O que será que ele tá fazendo aqui? Eu vejo basicamente os exercícios que ele tá selecionando, qual o tipo de descanso que ele tá trabalhando com aquele aluno, qual que é a contração que ele tá fazendo. Eu consigo ver isso, é aquela parte que tá lá em cima no iceberg. Mas eu não consigo ver qual é a frequência que ele faz com aquele aluno, qual que é o volume, qual que é a progressão, qual que é a intensidade, como que ele trabalha a aderência com aquele aluno. Por quê? Porque essa é a parte mais importante, mas é a parte que tá lá embaixo no iceberg. Eu não consigo analisar isso, eu não consigo ver na hora que eu vejo outro profissional ali treinando, né? A Mariazinha tá treinando a Joaninha lá, tá? Eu não consigo, eu chego na academia ali, eu analiso o que a Mariazinha tá fazendo, eu consigo ver os exercícios que ela tá utilizando, o intervalo de descanso, a contração, e muita gente acaba achando que isso aqui é o mais importante, tá? Até mesmo às vezes quando o pessoal vai analisar aí os blogueiros, tá? Então às vezes vai ver um blogueiro ali fazendo um treino, uma blogueira, nossa, com um glúteo ali perfeito, do jeito que você sempre quis ter, do jeito que a Mariazinha sempre quis ter lá, tá? O que ela vai olhar ali? Ela vê o exercício que ela está escolhendo, ela vê algum tipo de contração que ela está fazendo ali diferente, algum formato ali diferente ali no tempo de contração e tal, na cadência, isso ela consegue ver, mas ela não consegue ver qual que é o volume total de treino dela, porque ela não sabe como que é a periodização semanal dessa pessoa, ela não consegue saber como que é o modelo de aderência que ela está seguindo ali, como que o profissional trabalha a aderência com ela, como que são a progressão de cargas que ele trabalha, enfim, isso é muito difícil, você acaba descobrindo, né? E a gente vê que às vezes o profissional aí acaba olhando para o lado errado, tá? Ele acaba olhando para o que não é tão importante assim, é importante obviamente, mas não é o mais importante, que é a seleção de exercício, descanso, contração, e acaba deixando de lado fatores muito mais importantes, como frequência, volume, intensidade e aderência, tá? Por isso que a gente vai discutir um pouco mais sobre esses assuntos que são a base da prescrição de treinos para hipertrofia, beleza? Como deve ser, então, um treino de musculação para hipertrofia, tá?
De novo, a base, aderência, tá? Eu sempre tenho que pensar em aderência, tá? Um treino perfeito sem aderência é um treino que vai gerar pouco resultado, tá? Então vamos, entre aspas, pensar no treino perfeito para o meu aluno ali, tá? Eu pego o treino do Ronnie Coleman, tá? O Ronnie Coleman foi 8 vezes campeão mundial aí do Mr. Olympia, né? 8 vezes campeão aí do fisiculturismo. Então, poxa, eu pego um treino do cara que foi 8 vezes campeão mundial, eu vou lá e aplico pro Joãozinho. Vai funcionar? É um treino perfeito, teoricamente, né? Se o cara conseguiu ser campeão mundial assim 8 vezes, por que o Joãozinho não vai conseguir, né? Mas se o Joãozinho não conseguir fazer esse treino, provavelmente ele não vai conseguir, né? Porque com certeza é um treino aí com intensidade de volumes muito altos, ele não vai conseguir ter resultado, tá? Então mesmo aquele treino teoricamente perfeito ali, se o meu aluno não tem aderência ao treino, ele vai ter pouco resultado, tá? Então às vezes eu vejo a galera às vezes tentando fazer um treino muito mirabolante, treino muito diferenciado para um aluno que não quer isso. É um aluno que ele não se sente bem fazendo dessa forma. Cara, sempre tem que pensar naquele aluno ali, tá? Às vezes você conseguir com o seu aluno faça 2 treinos por semana, bem feito, com aderência, é melhor do que você tentar prescrever 5 e ele falta 4, ele falta uma semana inteira de treino aí, tá? Isso com certeza não é nosso objetivo, beleza? Um treino feito, então, com certeza é melhor que um treino perfeito, tá? Foco na consistência, foco na aderência ao treino aí, tá? Essa daqui é algo para vocês pensarem, uma filosofia aqui, né? Então pensem comigo, um ano aí tem 52 semanas, tá? Vamos supor que o seu aluno treina 2 vezes por semana, que não é muito, tá? 2 sessões de treinos por semana. A gente tá falando aqui que em um ano a gente vai ter aí mais ou menos 100 sessões de treino, tá? A partir do pressuposto aí que ele tira uma fériasinhas ali, a época ali do Natal, ele não vai treinar, tá? Vamos botar aí 100 sessões de treino para ficar fácil aqui para vocês, tá? Se ele perde uma sessão de treino só, tá? Uma sessão de treino, a gente está falando aqui de 1% a menos da capacidade de hipertrofiar, tá? Então ele está diminuindo a capacidade que ele tem de hipertrofiar no ano em 1%. Se a gente perde 10 sessões de treino, isso é super normal de acontecer com vários alunos, a gente está falando de 10% a menos da capacidade de hipertrofiar no ano desse aluno, tá? Então, cara, cada sessão de treino perdido é uma menor capacidade que a gente tem de hipertrofiar com aquele aluno, tá? Então, aquele aluno ali que você prescreve 2 treinos, ele falta 1, prescreve 3, ele falta 2, tá? Cara, esse aluno ele vai ter uma capacidade de hipertrofiar muito menor, tá? Então, por isso que a gente tem que focar sempre em aderência. A gente tem que focar que o nosso aluno consiga ir no treino. A gente tem que focar que o nosso aluno realmente esteja naquele treino e realmente consiga ter resultados a partir disso, beleza? Como que a gente faz para gerar essa aderência, tá? A gente segue com um modelo que a gente chama de PRF, tá? Que é focado em prazer, realidade e flexibilidade do nosso aluno ali, tá? Que é o quê? Cara, eu tenho que prescrever o que o meu aluno gosta de fazer, tá? Então é muito importante entender o que o meu aluno gosta de fazer, tentar junto com ele ali escolher os melhores exercícios, os exercícios que ele vai ter mais prazer em fazer. Isso é muito importante. Não adianta nada eu só prescrever ali os exercícios que eu acho que vão ser os melhores para eles. Obviamente você vai escolher dessa forma, mas não só isso. Você tem que pensar nos exercícios que o seu aluno vai gostar de fazer também, tá? Se seu aluno, por algum motivo, ele gosta de fazer um treinamento aeróbio ali curto de 10, 20 minutos antes do treino, apesar de você não achar que isso é a melhor opção, cara, se ele prefere fazer dessa forma, se ele não quer ser o bodybuilder total aí, cara, qual o problema, tá? Então foca aí no prazer que eu tenho certeza que vai ser interessante, tá? Segundo fator, realidade dele, tá? Qual que é a realidade do seu aluno, tá? Seu aluno qual é o horário que ele vai treinar ali? Ele está muito cansado na hora que ele vai treinar? Cara, vai tentando aí adequar a realidade desse aluno, tá? Ele treina em uma academia muito lotada, treina em uma academia vazia, tá? Por quê? Pô, se ele treina em uma academia muito lotada, dificilmente você vai conseguir fazer um crossover com ele, por exemplo, tá? Que ele vai atrapalhar toda a academia se ele for fazer um crossover, tá? Aquele aluno, naquele dia específico, ele não está se sentindo bem, cara, adequa a realidade dele, tá? Que aí já está dentro do próximo que a gente vai falar aqui também, que é a flexibilidade. Cara, não tem um treino ali perfeito que vai funcionar o tempo todo, tá? Então, cara, trabalhe com flexibilidade também. Se o aluno não está se sentindo bem nesse momento, modifica o treino ali. Se naquele dia ele está super bem, cara, dá uma aumentadinha no volume nesse dia, qual que é o problema? Dá uma aumentadinha nas cargas nesse dia aí, tá? Vai sempre trabalhando aí com flexibilidade, trabalhando dentro da realidade do seu aluno e, obviamente, buscando o prazer máximo dentro daquilo que é possível com esse aluno em específico, beleza? Então, antes de mais nada, conheça o seu aluno, tá? É muito importante que você conheça o seu aluno, converse com ele o tempo todo, pergunte como está o treino dele, como ele está se sentindo. Cara, eu tô com um aluno, por exemplo, agora de corrida, cara, praticamente todo dia eu pergunto para ele, e aí, cara, ele fez o treino lá, eu mando para ele, e aí, o que você achou? Como que foi o treino? Gostou do treino? Tá gostando mais dos treinos curtos ou dos treinos mais longos? Tá sentindo alguma dor? Cara, é muito importante que você conheça o seu aluno, isso vai facilitar muito a sua prescrição de treinos, tá? E com isso, obviamente, você vai facilitar a aderência
aderência, tá? Então, nesse exemplo que eu dei aqui, que é até fora da hipertrofia, né? Mas que com certeza dá para se aplicar aqui também. Na hora que eu pergunto pro meu aluno, pô, você tá gostando mais dos treinos curtos ou dos treinos mais longos? Isso vai facilitar para mim na hora da prescrição do treino. Eu vou estar focando no prazer dele. Se ele fala para mim, Vitor, nossa, eu tô gostando muito mais dos meus treinos longos. Obviamente, eu vou focar mais nos treinos mais longos para ele. Eu vou gerar esse prazer para ele nos treinos mais longos. E na hora que eu for prescrever um treino curto, eu vou explicar para ele o porquê que eu tô prescrevendo esse treino curto também. Eu vou educar o meu aluno para ele saber o porquê ele está fazendo aquilo dali e isso ter algum sentido ele também, às vezes, ver prazer nesse treino mais curto, tá? Então, é importante você trabalhar isso o tempo todo, tá? Com esse seu aluno que você vai ter uma prescrição aí, com certeza, muito melhor, beleza? Agora vamos discutir aquele segundo platô ali que eu falei com vocês, volume, intensidade e frequência, cara. De novo, entendeu isso daqui, meu amigo? Tá na frente de 80% aí dos profissionais, tá? Por quê? Porque tem muita gente que acaba confundindo isso daqui. Primeiro, intensidade. O que é intensidade, tá? Então, intensidade, basicamente, a gente está falando aqui de carga, porcentagem de URM, é o que a gente vê aí através dos estudos, tá? Por que eu já trago essa discussão aqui? Muita gente confunde intensidade com percepção de esforço, tá? Então, cara, o que é intensidade? Ah, não, intensidade é o volume do treino ali misturado com o exercício que você vai utilizar, com a cadência que você vai utilizar, com o tempo de contração. Cara, o cara faz uma miscelânea danada ali, o cara não faz a menor ideia do que é intensidade. Tá? Ele acha que intensidade é o fato do aluno dele sair super cansado no final do treino. Não, intensidade, do ponto de vista da ciência, é porcentagem de URM. A gente está falando de carga de treino. Tá? Carga de treino é igual a intensidade. Tá? E qual vai ser a carga de treino que eu vou utilizar aqui? Tá? Qual que é o número de repetições que eu vou utilizar para encontrar a carga ideal para hipertrofia, tá? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns estudos sobre o tema, tá? Então primeiro a gente tem esse estudo do Schoenfeld aqui, onde compara ali 25 a 35 repetições com 8 a 12 repetições, tá? Lembrando, volume equalizado aqui nesse estudo, tá? O que a gente tem de resultados? Os mesmos resultados de hipertrofia, tá? Então tanto o grupo que fez 25 a 35 repetições com o grupo que fez 8 a 12 repetições tiveram os mesmos resultados de hipertrofia do ponto de vista aí de número de repetições, tá? Então, um número maior de repetições, ele pode gerar hipertrofia, tanto quanto aí a zona alvo aí, que a galera sempre gostou de falar aí, que é de hipertrofia, que é de 8 a 12 repetições, tá? Dentro disso também a gente tem outro estudo que já ia para o outro lado, tá? Que é comparando 3 repetições com 10 repetições, tá? Qual será que tem o maior potencial de gerar hipertrofia, tá? Ambos também têm o mesmo potencial de gerar hipertrofia, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que essa ideia de zona de hipertrofia de 8 a 12 repetições, cara, o que a gente vê na literatura que não é bem assim, tá? A gente tem uma zona de hipertrofia aí bem mais ampla, tá? A gente consegue gerar o máximo de hipertrofia tanto com mais repetições quanto com menos repetições aí, tá? Você não precisa ficar preso ali naquele número ali de 8 a 12 repetições não, tá? Tem esse estudo aqui, tá? O Renato já mostrou ele para vocês aí, do Lavesius ali, que é super legal também, tá? Onde ele trabalha com 80%, 60%, 40% de 1RM e 20% de 1RM, tá? Onde 80, 60 e 40 teve os mesmos resultados. Só o grupo que fez 20% de 1RM ali que teve um resultado pior, tá? O que eu bato o olho nesse estudo aqui eu vejo? Primeiro, 20% de URM gera hipertrofia, tá? Isso é legal de você entender também. Então, uma quantidade menor ali de carga, ele também tem um potencial de gerar hipertrofia, tá? Ambos aqui foram estimulados aqui aí próximo à falha muscular. Então, pode ver ali quem fez 27 RM fez séries aí de 67 repetições, tá? Então, assim, foi um número de repetições bem alto mesmo, tá? E o grupo fez ali 40% de RM, chegou ali até 28 repetições máximas, tá? Mas o que a gente pode ver aqui? Cara, de novo, é muito amplo ali o que a gente pode trabalhar aí do ponto de vista de carga, do ponto de vista de repetições, do ponto de vista de hipertrofia, tá? A gente consegue hipertrofiar até mesmo com cargas bem leves ali, mas aí já não vai ser a hipertrofia máxima, tá? Então, em algum caso, com um aluno seu, ele precisa trabalhar com hipertrofia, com uma carga bem menor aí, ele pode sim gerar hipertrofia, trabalhando com uma zona de repetições bem alta aí, ele consegue sim também gerar hipertrofia, mas vai ser uma quantidade menor aí, tá? Então, a gente tem que trabalhar dentro de uma zona ótima aí também, tá? Tem esse outro estudo aqui também que é bem legal, que ele faz aí já uma meta-análise geral, tá? De carga para hipertrofia. De forma geral, ele entende aí que cargas maiores de 65% de URM seria o ideal para hipertrofia, tá? Isso aí em repetições, a gente está falando de 15 repetições ou menos, tá? Então, de forma geral aí, essa seria aí uma zona alvo aí de hipertrofia, tá? Eu diria que batendo o martelo aqui pra vocês, aquela ideia de 8 a 12 repetições, cara, isso é um mito, já tá caído por terra aí. Hoje a gente pode falar numa realidade aí de 3 a 30 repetições, tá? Isso pode chegar até 40 repetições ali, talvez, tá? A gente tem uns estudos aí com 35, com 30 e poucas repetições aí, conseguindo gerar o máximo de hipertrofia, mas aqui já varia um pouco mais, tá?
Então 3 a 30 repetições eu diria ali que seria uma zona aí que a gente consegue trabalhar bem hipertrofia, tá? O que é interessante da gente analisar aqui, tá? Aquela zona ali de 8 a 12 repetições aí que é super famosa, cara, ela ainda assim é uma zona bem interessante, tá? Na grande maioria das vezes, na grande maioria dos alunos, eu trabalho bem dentro dessa zona aí. Eu diria ali que tá um pouco maior, de 6 a 15 repetições ali, é uma zona que eu gosto de trabalhar, tá? Porque tá dentro daquela porcentagem de maior que 65% de URM, daquele estudo que eu mostrei ali, e que se adapta muito bem à maioria dos meus alunos, tá? Quando eu vou trabalhar aí com uma zona de repetições mais baixas, tá? Então 3, 4, 5 repetições, tem muitos alunos que têm um pouco de dificuldade de se adaptar a isso. Ele não consegue se adaptar muito bem. Ele fica ali com medo, com aquela carga toda ali, às vezes ele fica com medo de fazer o exercício. Ele não, muitos alunos ainda que são iniciantes ou intermediários, eles têm um pouco de dificuldade de fazer um menor número de repetições. Da mesma forma que fazer um número muito alto de repetições, realmente chegando próximo à falha muscular, também é bem complicado, tá? Eu sempre gosto de falar, cara, testa isso aí para você ver como que funciona, tá? Você fazer 30, 35 repetições máximas é realmente muito difícil, não é fácil de fazer não, tá? Então é importante vocês entenderem isso também, beleza? Então de forma geral, aquela zonazinha ali de 6 a 15, 8 a 12 repetições, ela é interessante sim, tá? Mas você pode trabalhar com menos repetições ou também com mais repetições, tá? Dentro de uma zona aí de 3 a 30 ou até um pouco mais, tá? Então o que fazer aí, já batendo o martelo aqui de forma geral para vocês, tá? Trabalhar com 3 a 30 repetições, priorizando cargas maiores de 65% de RM e utilizar treinos próximos à falha muscular, tá? Não é necessário ir até a falha muscular, o Renato já trouxe bastante disso aí na aula 1, mas você pode chegar próximo a essa falha muscular aí. Acho que é a ideia mais interessante que a gente tem, beleza? Vitor, já entendi então agora carga, já entendi repetições, então entendi bem essa questão aí da intensidade, tá? E agora eu preciso ensinar vocês aqui o volume de treino, tá? Volume de treino, como o Renato já mostrou lá na aula 1, eu nem trouxe aqui o que é o volume de treino, acho que o Renato já mostrou bem lá na aula 1. A gente vai trabalhar volume de treino aí com séries de repetições, vezes carga, vezes tempo sob tensão, tá? A partir do momento que eu já entendi quais são a melhor aplicação aqui de carga e repetições para vocês, eu vou basicamente aqui discutir agora com vocês séries, tá? Séries aqui, porque é a forma mais simples da gente entender volume de treino, tá? A partir do momento que eu tenho carga aqui, aumentei carga, eu vou acabar diminuindo repetições, diminuir repetições aqui, eu vou acabar aumentando carga, eles se retroalimentam, e aí sobra aqui para mim o número de séries, tá? Então, basicamente aqui, o volume de treino, ele é basicamente a forma mais fácil de eu produzir adaptações, tá? Então, aumentar o volume de treino é a forma mais fácil que eu tenho de produzir adaptações. Eu falo que é até simples assim, né? Chega um aluno para mim aqui, Vitor, eu quero aumentar a hipertrofia, eu tô meio estagnado. Cara, a primeira coisa que eu penso, aumentar o volume de treino, tá? É a forma mais fácil que eu tenho ali de produzir adaptações. Nem sempre ela vai trazer esses resultados, tá? Que a gente vai discutir um pouco para vocês aqui. Mas é a primeira coisa que você tem que pensar aí com os seus alunos, tá? Já que o volume de treino é a principal variável do treino de hipertrofia, tá? Então, qual é o número de séries ideal, tá? Quantas séries por semana, por grupamento muscular, eu devo realizar para conseguir aí uma hipertrofia ótima, tá? Para conseguir uma hipertrofia máxima. A gente tem esse estudo aqui, super legal do Schonfeld, onde ele analisa menos de 5 séries por semana, 5 a 9 séries por semana e mais de 10 séries por semana, tá? O que a gente pode ver aqui? Que é dose dependente, tá? Ou seja, quanto mais volume de treino, mais hipertrofia eu vou ter, tá? Então, basicamente, mais volume de treino, mais hipertrofia eu vou ter aqui. Um outro fator que me chama a atenção aqui, que é interessante de discutir com vocês, é que um número bem pequeno de séries ali também é possível gerar hipertrofia, tá? Então, menos de 5 séries por semana por grupamento muscular, também é possível gerar hipertrofia, o que é um resultado interessante também, tá? Mas a gente não vai gerar o máximo de hipertrofia, tá? Já que é dose dependente, beleza? Beleza, Vitor, entendi que então para gerar o máximo de resultado eu vou trabalhar pelo menos com 10 séries por semana aí, beleza? Mas qual que é o máximo? Então, para eu conseguir o máximo de hipertrofia ali, tá? 10 séries por semana é o mínimo, qual que vai ser o máximo que eu vou trabalhar ali, tá? Então a gente tem esse outro estudo aqui do Brigato, que é super legal, onde eles compararam ali 16, 24 e 32 séries por semana, tá? E olha que interessante aqui, 16, 24 e 32 séries por semana. A gente já tá falando aí número de séries bem maior do que aquele outro estudo ali. Olha o que é interessante aqui, dose dependente de novo, tá? E para diferentes grupamentos, para tríceps, para bíceps e para coxas ali, para coxas, tá? Todos eles foram dose dependente, tá? Quanto maior o volume de treino, melhores resultados, tá? Tanto de hipertrofia de bíceps, quanto de hipertrofia de tríceps, quanto de hipertrofia aí de coxas. Olha que interessante aí, com 16, 24 e 32 séries, tá? Então, de forma geral, a gente entende que o volume de treino ele vai ser dose dependente, quanto maior o volume de treino, melhor, até chegar no momento ali onde que você já não consegue trabalhar com um volume de treino tão maior assim, tá? Vai chegar no momento
que o volume já vai ser exacerbado, tá? Vai chegar no momento onde você está aumentando tanto o volume de treino que o seu aluno não consegue fazer mais, ele já está muito cansado, ele já está numa fase perto de overtraining, ele já está ficando muito fadigado com esse excesso de treino, tá? Então, obviamente, vai ser dose dependente até um certo momento onde já não é tão interessante assim, tá? Até tem esse estudo aqui também do Chomsky, que é super legal, que eles chegam a trabalhar ali com 15, 30 e 45 séries por semana. E também teve resultado dose dependente, tá? Para vocês verem aí como que essa quantidade máxima aí de séries por semana, ela pode ser bem grande, tá? Isso vai variar, obviamente, de aluno para aluno, tá? E aí como que eu vou fazer para encontrar esse volume máximo de treino, tá? E a gente tem aqui o modelo do Mike Israetel. Do volume máximo recuperável, tá? Que é essa ideia aqui. O máximo volume de treino ali que o corpo consegue fazer sem gerar lesões, sem prejudicar a recuperação até a próxima sessão, tá? Seria uma zona ótima ali de volume de treino. É o que a gente chama de máximo volume de treino recuperável aí, tá? Volume máximo recuperável. Como que eu faço para quantificar isso? A gente vai fazer uma análise quantitativa e uma análise subjetiva, tá? Análise quantitativa, eu vou sempre analisar ali, meu aluno consegue manter ou aumentar as cargas de treinos anteriores? Então, cara, de um treino para outro ali, meu aluno ele consegue manter ou aumentar as cargas de treino? O que está acontecendo aí com essas cargas de treino com ele? Meu aluno consegue manter ou aumentar o número de repetições para a mesma carga? É sempre importante a gente estar fazendo uma avaliação desses fatores aí, tá? Isso é uma análise quantitativa. Além disso, eu vou fazer uma análise subjetiva, tá? Que é o quê? Meu aluno se sente bem disposto no dia a dia? Pega esse relato sempre com ele, cara, como é que tá o seu dia a dia? Tá se sentindo bem? Não tá se sentindo bem? Meu aluno se sente disposto ali no treino, ele tá bem disposto no treino, ele chega no treino ali com energia máxima. Meu aluno se sente animado para treinar, ele, poxa, tá super motivado para treinar. Isso é um fator muito importante, né? E meu aluno está isento ali de dores articulares, ou ele está começando a sentir aquela dorzinha articular que está incomodando ele. Por quê? Quanto mais não o meu aluno responder aqui, maior a chance de você já ter ultrapassado o seu máximo volume recuperável, tá? Então vamos supor, o seu aluno não está tão disposto ali no dia a dia, ele não chega motivado para o seu treino, ele está com algumas dorezinhas musculares, tá? Ele já não consegue mais manter ali as cargas ou aumentar as cargas, cara, esquece. Então dá uma segurada aí porque você já passou o máximo volume recuperável, tá? Então de forma geral a gente vai trabalhar com uma priorização onde a gente vai aumentando o volume de treino até a gente chegar ali num volume máximo, já que não vale a pena a gente aumentar tanto assim, tá? Pode ser que mais pra frente, quando meu aluno aí já se adaptou, eu consigo aumentar esse volume de treino, beleza? Ficou claro aqui pra vocês? Então, de forma geral, o que eu indico para vocês fazerem? Cara, aquele aluninho iniciante que está começando os treinos ali, quer o máximo de hipertrofia aí, cara, trabalha com 10 a 15 séries por semana ali, por grupamento muscular, já vai ser super interessante para esse aluno, tá? Já para um aluno aí já mais avançado, intermediário, trabalha com 10, 30, 40 séries por semana, tá? O range ali, né? A quantidade de número de séries para ele já vai ser bem maior para esse aluno, tá? Pode ser que seu aluno, ele vai chegar em 50, 60, 70 séries por semana. Muito difícil disso acontecer, tá? Muito difícil dele chegar no número muito alto de séries ali. Mas, se ele contém um poder de adaptação muito grande, já é um aluno super avançado, ele tem ali um dia a dia tranquilo, tá? Ele não tem um estresse tão grande no dia a dia, ele consegue descansar, tem um bom sono, pode ser que ele consiga chegar num número muito alto de séries aí, tá? Mas você vai sempre trabalhar dentro daquele máximo volume recuperável que a gente ensinou aí a partir do modelo do Mike Israetel, beleza? Beleza, Vitor, já entendi, tá? Então, qual é a melhor divisão de treinos a partir disso, tá? Então, isso que vocês têm que entender. O que eu mostrei ali para vocês é o número de séries por semana por grupamento muscular. Então, eu tenho um número ali. Então, eu botei ali 15 séries por semana por grupamento muscular. Eu vou pegar todos os grupamentos musculares que eu vou trabalhar. Então, posterior de coxa, quadríceps, bíceps, tríceps, dorsais, peitoral, enfim, eu vou pegar cada um desses e vou falar. Vou precisar fazer, por exemplo, 10 séries por semana para cada um aqui, tá? Então, eu preciso ter 10 séries para peitoral, 10 séries para quadríceps, 10 séries para panturrilhas, 10 séries para isquiotibiais. Eu vou ter que ter 10 séries aqui para cada grupamento muscular, beleza? A partir disso, como que eu vou trabalhar com esse número de séries ali ao longo da semana, tá? Eu posso ir trabalhar onde eu foco em um dia cada grupamento muscular. Então um dia eu foco total em peitoral, outro dia total em dorsal, ou eu posso trabalhar aí com um full body, por exemplo, tá? Onde todos os dias eu vou trabalhar todos os grupamentos musculares, tá? Ou seja, existem várias formas de eu trabalhar com essa divisão de treinos aí, tá? Então a gente tem aí o AB, full body, ABC, ABCDE, a gente tem diversas formas aí para trabalhar com esse tipo de divisão de treinos, tá? Onde basicamente manipular a frequência de treino é a forma mais fácil que eu tenho de aumentar o volume de treino, tá? Que lembrando, é a principal
principal variável, tá? Então a frequência de treino também vai interferir muito na hipertrofia, tá? Eu brinco ali que eu tenho, por exemplo, um aluno que treina 2 vezes por semana e está um pouco estagnado. O que eu posso fazer com esse aluno? Aumentar um treino aqui, tá? Então se eu pego ali, ele faz 2 treinos, eu só aumento um treino a mais com ele ali, a gente já tem uma possibilidade de fazer volumes bem maiores de treino aí, tá? Se eu aumento mais um aqui, eu já tenho uma possibilidade muito maior de fazer um volume de treino, beleza? Ficou claro para vocês? Então, quantas vezes na semana devo estimular o mesmo músculo, tá? Então essa é uma outra discussão bem interessante aí. Então, o mesmo grupamento muscular ali, quantas vezes por semana eu preciso estimular ele para a gente ter um resultado ótimo, tá? Esse estudo aqui do Schoenfeld, ele trazia a ideia aqui de 2 vezes por semana é melhor do que 1 vez por semana, tá? Porém, o próprio Schoenfeld aí, junto com o Geert, trouxe esse outro estudo aqui, depois fez uma outra meta-análise aí, mais aprimorada ali, com mais estudos ali na base, onde ele mostrou que não tem diferença, tá? A grande questão é que o volume deve ser equalizado, tá? Se o volume for equalizado, não interessa a quantidade de estímulos que você vai dar na semana. Então, vamos supor que eu vou fazer 20 séries por semana ali com um aluno meu, tá? 20 séries por semana por grupamento muscular. Se eu divido isso, que se eu faço isso em um dia só, uma paulada só em um dia ali, pode ser que eu vou ter um resultado, tá? Se eu faço isso dividido em 5 vezes, provavelmente eu vou ter mais ou menos o mesmo resultado. Se eu divido isso em 3 vezes na semana, eu vou ter mais ou menos o mesmo resultado, tá? Então, de forma geral, não tem diferença aí essa divisão, desde que o volume seja equalizado, tá? A grande questão é que quanto mais vezes você dividir por semana ali, mais fácil fica de você trabalhar com esse volume de treino, tá? É muito mais fácil você, por exemplo, pegar 20 séries por semana e distribuir em 4, 5 ou até mesmo 3 treinos ali, do que você fazer em apenas um treino, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês depois ali, tá? Então vamos trazer algumas possibilidades aqui para vocês. Então eu pegar ali e fazer um estímulo 5 vezes por semana com o volume mais baixinho ali, é uma possibilidade que eu tenho, tá? Então eu tenho 30 séries por semana para fazer. Divido isso em 5 treinos ali, a gente está falando aqui de 6 séries por treino. É uma possibilidade interessante que eu posso fazer com o meu aluno ali, tá? Então trabalhar aí com uma maior frequência, às vezes na maioria das vezes aqui, desse formato aqui, num treino full body ali, é uma possibilidade que a gente tem, é uma possibilidade bem legal, tá? Beleza, Vitor, então eu quero trabalhar agora com frequência alta e volume alto em todos os treinos, tá? Obviamente não é uma possibilidade interessante, tá? Porque o meu aluno não vai conseguir se recuperar para o próximo treino. A grande vantagem de um treino full body, ali, um treino onde você vai estimular mais vezes ao longo da semana, é exatamente fazer um volume de treino, um volume pequeno de treino por dia, para que ao longo da semana, ali, somando vários treinos, você consiga ter um volume de treino legal, tá? Mas se eu já faço volume de treino alto várias vezes na semana, aí meu aluno não vai conseguir se recuperar e não vai conseguir ter uma hipertrofia ótima, chegando aí, com certeza, batendo aí o máximo volume recuperável, tá? Eu fazer ali 2 estímulos por semana ali, tá? Distribuir então esse volume de treino 2 vezes por semana é uma possibilidade super legal ali, principalmente aqui se tiver em dias totalmente diferentes, tá? Uma possibilidade bem legal que eu posso fazer. Lembrando que todos esses formatos que eu estou mostrando aqui é por grupamento muscular, beleza? Se eu fizer ali 2 estímulos por semana, mas num volume bem baixinho ali, cara, eu vou fazer aqui 2 sériezinhas para cada um. Cara, eu vou ter hipertrofia, como a gente mostrou ali, pode ter sim, tá? É possível ter hipertrofia com um volume bem baixo, mas não vai ser o máximo de hipertrofia, tá? Então, se o aluno busca o máximo de hipertrofia, eu não vejo essa como uma possibilidade interessante, beleza? Fazer só colocar todo o volume de treino ali semanal em apenas uma sessão é uma possibilidade? É sim uma possibilidade, tá? Não é a que eu mais gosto, não é a que nós da CITES aqui mais utilizamos, mas é uma possibilidade também, tá? Então o famoso ABCDE aí, o Blitz Training aí que a galera gosta de fazer, é uma possibilidade, mas eu não vejo como uma possibilidade mais interessante, tá? Eu vejo que você distribuir esse volume de treino ao longo da semana aí causa melhores resultados de forma geral, tá? Mas essa é uma possibilidade também, a gente vê os estudos aí corroborando com isso, tá? Uma outra que eu gosto de mostrar aqui, que às vezes algumas pessoas específicas aqui acabam tendo que fazer dessa forma, que é o quê? Dá 2 estímulos médios a altos ali dias seguidos, tá? Ou seja, poxa, meu aluno vai fazer quadríceps, 2 treinos superiores, 2 treinos inferiores aqui em dias seguidos, quadríceps e glúteos. Só que, cara, no treino de quadríceps ele vai fazer agachamento, no treino de glúteos ele vai fazer afundo. Ou seja, em ambos ali ele vai trabalhar tanto glúteos, tanto quadríceps, tá? A gente às vezes vai focar um pouco mais em um, vai focar um pouco mais em outro, mas ambos aqui a gente vai trabalhar membros inferiores como um todo, tá? Em dias seguidos. Será que tem problema? Cara, depende. Por quê? Se eu faço em dias seguidos ali,
pode ser uma possibilidade, mas se aí depois eu dou um descanso aí pro meu aluno, logo depois desses 2 dias, beleza, tá? Agora, se eu faço vários dias seguidos ali um estímulo alto, aí já não é uma possibilidade interessante, tá? Mas se eu trabalho com estímulos seguidos, fortes, mas depois eu tenho um tempo de descanso adequado aí, é uma possibilidade, tá? Então aquele aluno seu que só treina 2 vezes por semana, segunda e terça, cara, você pode dar um estímulo forte para ele, porque ele vai descansar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e vai treinar de novo só na outra segunda, tá? Por mais que ele chegue no treino de terça um pouco cansado, você consegue ainda fazer um estímulo legal, mas depois ele tem um bom tempo para descansar, tá? Então essa é uma possibilidade que você pode fazer aí, beleza? Então, de forma geral, o que você vai fazer? Vai adequar a frequência de treinos de acordo com o volume semanal e disponibilidade do seu aluno, tá? Então você vai ver a disponibilidade que o seu aluno tem, quantas vezes por semana ele pode treinar, como que ele pode treinar aí, tá? E vai, a partir do momento que você delimita ali o volume de treino semanal que você vai fazer com aquele aluno ali, vai distribuir esse volume de treino da melhor forma, tá? Pode ser que você distribua esse volume de treino 5 vezes na semana, pode ser por grupamento muscular, pode ser que você prefira aí optar por 1, 2 vezes por semana, enfim, a gente tem possibilidades simplesmente infinitas aqui para trabalhar com o seu aluno e desde que esse volume seja equalizado, a gente vai ter resultados muito parecidos, beleza? Um exemplo que eu gosto de trazer aqui só para mostrar para vocês aqui, para vocês ligarem aí, tá? Então vamos lá, treinozinho aqui de peitoral, que poderia ser, por exemplo, de membros inferiores também, tá? Então, em vez de supino reto, supino inclinado aqui, voador e crossover, eu poderia ter falado que era agachamento, afundo, vamos supor lá, elevação pélvica stiff, sei lá, tá? É porque o pessoal, não, Vitor, você só fala aí de treino de peitoral, tá? Porque é o mais fácil ali, eu já pego rapidinho aqui e já escrevo pra vocês, tá? Mas a gente poderia falar de qualquer coisa aqui. Então vamos supor aqui, supino reto, supino inclinado, voador, crossover, tá? Então, 4 de 10, 3 de 10, 4 de 10, 3 de 10 ali. A gente tá falando aqui uma vez por semana, a gente tá falando de 14 séries semanais aqui nessa possibilidade, tá? Num treino 2, a gente estaria falando ali supino reto 3 de 10, supino inclinado 2 de 10, voador 2 de 10. Ou seja, por treino aqui, a gente está falando do volume de treino bem menor, tá? O segundo aqui a gente tem um volume de treino ali de 7 séries por semana, tá? Mas eu vou fazer 2 vezes por semana esse treino. Então, enquanto o treino 1 eu vou fazer uma vez por semana, o treino 2 eu vou fazer 2 vezes por semana. Total aqui, a gente está falando aqui também de 14 séries, tá? Então ambos aqui, no tempo do ponto de vista de treino semanal, que é o que a gente faz para calcular aí, a gente está falando do mesmo número de séries. O que provavelmente vai ocorrer, os mesmos resultados de hipertrofia, tá? Obviamente isso aqui não é uma ciência exata, né? Com certeza vai dar os mesmos resultados. Mas de forma geral, de forma ampla, quando a gente analisa várias pessoas aí, vários estudos, a gente vê que a gente vai trazer mais ou menos o mesmo resultados de hipertrofia. Por quê? Porque no final das contas o volume de treino foi igual, mesmo treinando uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Ficou claro para vocês? Porque nos dois casos o número de séries totais para peito ali, por grupamento muscular, né? No caso do peito, foi de 14 séries por semana, beleza? Em um outro exemplo aqui, vamos supor, eu faço um treino 1, supino reto 4 de 10, inclinado 4 de 10, inclinado 4 de 10, voador 4 de 10, crucifixo 4 de 10, tá? Uma vez por semana, eu tô falando aqui de 20 séries semanais para peito, tá? Então seria um treino ali só com 20 séries semanais. Já um segundo treino aqui mais sossegado, tá? 6 sériezinhas ali só, supino reto 3 de 10, inclinado 3 de 10. Porém, a diferença tá aqui, ó. Nesse segundo treino, eu vou fazer 5 vezes por semana. Ou seja, eu tô falando aqui nesse seu segundo caso aqui de 30 séries por semana, tá? Eu tô falando basicamente de 50% a mais de volume de treino comparado aqui ao primeiro treino, ao treino 1. O que provavelmente vai acontecer, eu imagino que vocês já imaginam aí, tá? Basicamente, o segundo treino aqui tem um potencial de gerar hipertrofia muito maior, a partir do momento que o volume de treino é 50% maior do que o volume de treino ali do treino 1, beleza? Ficou claro aí para vocês? Então, cara, se você realmente compreender essa base aqui, tá? Estará na frente de 80% dos profissionais do mercado, tá? Então, se você entender como prescrever volume de treino, intensidade de treino, frequência de treino e trabalhar em cima da aderência, cara, esquece que eu tenho certeza absoluta que você vai estar na frente aí de 80% dos profissionais de mercado, tá? Porque a grande maioria, infelizmente, da galera ainda tá focada em fatores aí que não são os principais para gerar hipertrofia, beleza? E aí, muita gente tem perguntado pra gente, pô, Vitor, por que vocês estão distribuindo todo esse conteúdo gratuitamente, né? Tem muita gente que manda pra gente, cara, esse é um conteúdo que eu nunca vi, já paguei cursos aí que eu nunca vi esse tipo de conteúdo, eu fiz ali 5 anos de faculdade, eu nunca vi esse tipo de conteúdo, tá? Nosso objetivo aqui da CITES, a missão aqui da CITES é transformar profissionais médicos em personal trainer de sucesso, tá? A gente quer que a grande maioria dos profissionais seja realmente profissionais de sucesso, tá? Tanto do ponto de vista de reconhecimento
de sentir bem na carreira dele e também, obviamente, reconhecimento financeiro, tá? De ter uma prosperidade financeira. Esse é o nosso objetivo aí dentro da educação física. A gente quer que todo mundo tenha uma prosperidade financeira, todo mundo seja realmente reconhecido na área para que a nossa profissão aí junto se engrandeça, beleza? Eu quero que você que é estudante ainda já entre no mercado de trabalho, cara, de voadora, já entre no mercado de trabalho sendo um profissional de sucesso. Não entre ali, não, eu acabei de entrar no mercado de trabalho. Não, cara, já entra ali de voadora, tá? Então por isso que você também que é estudante está aqui com a gente, cara, eu tenho certeza absoluta que você vai entrar no mercado de trabalho já muito diferenciado, tá? Como que a gente faz para transformar profissionais médios em personal trainer de sucesso, tá? Basicamente aqui ensinando para vocês a tríade de personal trainer de sucesso, tá? Onde o profissional precisa ter um conhecimento em marketing e vendas, a gente traz muito conteúdo disso para vocês aqui lá nas redes sociais, se você ainda não acompanha. Relacionamento interpessoal, saber lidar com as pessoas e principalmente, obviamente, conhecimento técnico, tá? Que vai ser a base disso daqui. O profissional, às vezes, que tem esses outros dois fatores aqui, o cara é bom em marketing, o cara sabe lidar com as pessoas ali, ele é até um profissional que consegue muitos alunos, mas ele não consegue reter esses alunos. Por quê? Porque ele não consegue trazer resultados para esses alunos. Para trazer resultados, ele precisa ter um conhecimento técnico adequado, tá? E tendo um conhecimento técnico adequado, ele consegue conquistar mais alunos a partir do momento que os alunos que ele já tem acaba virando ali uma vitrine para ele, tá? Porque ele traz resultados para esses alunos e ele consegue reter muitos alunos dele porque ele consegue realmente trazer resultados para esses alunos que eles já têm, tá? Então, se você quer ser uma referência na sua área, valorizar o seu trabalho, dominar o assunto em pouco tempo, estar no topo dos profissionais de sucesso, estar atualizado com base no mais alto nível de ciência, você está no lugar certo, tá? Então, é isso que a gente traz para vocês aqui. É isso que a gente está trazendo para vocês ao longo desse workshop todo aqui, tá? Quem participou do aquecimento lá, que foi super legal, tá? Além disso, esse workshop que a gente está trazendo aqui ainda vai ter aí a parte de perguntas e respostas. Enfim, a gente está trazendo muito conteúdo de altíssimo valor para vocês, tá? Então, dia 16 às 8 horas vai ao ar a nossa aula 3, tá? Na aula 3 aí, a gente vai trazer as ferramentas para o dia a dia do personal trainer, a gente vai trazer as principais perguntas que vocês fizeram, tanto da aula 1 quanto da aula 2, eu vou responder lá na aula 3 para vocês, e tudo sobre a oportunidade de fazer parte da próxima turma da certificação completa hipertrofia de AZ, tá? Então, no dia 18 de abril, a gente abre vagas para certificação completa hipertrofia de AZ, e nessa aula 3 ali, eu vou explicar para vocês, para quem quer saber mais sobre o tema, eu vou explicar para vocês aí, tá? Além, obviamente, de mostrar todas as ferramentas do dia a dia do personal e as principais perguntas ali, tá? Eu quero, cara, que você esteja na próxima turma do Hipertrofia de AZ para você ter resultados como esse daqui, tá? Do Fred Matias, que falou aqui, mudei minha forma de treinar meus alunos. Eu achava que a musculação era bem mais difícil, só que depois do curso fiquei muito mais tranquilo, tá? Esse depoimento aqui super legal do Fred. Esse daqui da Jéssica, tá? Já estou aplicando o que aprendi. Como estava fora de área há alguns anos, a CITES foi meu norte para retornar, tá? Então, cara, tem muito profissional que acontece isso. A gente fica triste, cara. O Renato até me ligou esse dia e disse, cara, sabe aquela amiga nossa lá? Pô, saiu da área aí, não tá trabalhando mais na área, foi abrir ali uma papelaria e tal, tava muito triste com a educação física. Cara, eu fico muito triste com isso. Por quê? Porque às vezes é um profissional que tem um potencial muito grande, que podia ganhar muito dinheiro na educação física, podia ter uma carreira de sucesso, mas ele infelizmente não enxergou isso. Ele não viu dentro da educação física aí a possibilidade de ter uma carreira de sucesso. E a partir do momento que a gente traz um conhecimento técnico adequado para vocês aqui, para gerar resultados para os alunos de vocês, o cara começa a ampliar a visão, tá? Que foi o que aconteceu com a Jéssica aqui, que estava fora da área ali e a gente está usando, ela está se aproveitando da gente aqui para ser um norte na carreira dela, tá? Tem esse depoimento do Paulo aqui, tá? Que é um acadêmico ainda e que falou que usou o conhecimento dele nele mesmo, tá? Aplicou nele mesmo e teve ótimos resultados, tá? Ele falou que sente quando se formar estará super preparado para o mercado de trabalho, tá? Isso é muito legal, isso aqui é o que eu sempre falo, é aquele cara que vai entrar no mercado de trabalho de voadora. Esse cara que vai se formar, eu tenho certeza que vai ter muitos alunos aí, tá? A Esther comentou que também tenho mais segurança nas minhas prescrições e me sinto pronto para o mercado de trabalho, tá? A gente quer trazer isso para vocês, eu quero que você tenha segurança na hora de prescrever os treinos para os seus alunos, tá? A Eliana falou que estou gostando muito, muita coisa eu não sabia. Na faculdade, eles não ensinam, né? Obrigado por existirem, assim poderemos ser bons profissionais, tá? Então, muito conhecimento que a gente traz aqui é um conhecimento muito além do que vocês, infelizmente, aí aprendem na faculdade. Na faculdade traz muito pouco de conhecimento aplicado na prática e baseado em ciência, que é o que a gente traz aqui para vocês, tá? Tem esse depoimento do Hamilton também, que é super legal, tá? Antes de conhecer a CITES, eu me sentia perdido, não conseguia juntar a teoria com a prática. Após conhecer vocês, eu me senti amparado, guiado. Após adquirir os cursos da CITES, meus resultados melhoraram muito com meus alunos, tá?
tem mais de 10 alunos presenciais. Então, a partir do momento que o Hamilton começou a entender tanto a prática quanto a ciência da prescrição de treinos, ele conseguiu aí voar na sua carreira profissional e hoje tem mais de 10 alunos presenciais. Tá? É com certeza um cara que está sendo reconhecido na sua área e tendo aí com certeza uma prosperidade financeira também. A gente fica muito feliz com isso. Tá? Inclusive, o Hamilton depois pegou e me mandou um áudio aí super legal. Eu até tive que transcrever esse áudio porque o depoimento é super legal. Eu fiquei até emocionado quando eu vi aí. Tá? Ele mandou aqui, ó: vocês são a luz na escuridão. Vocês conseguem unir a ciência com a prática e isso faz falta. Eu fiz 2 especializações e sou formado há 10 anos e nunca aprendi tanto igual eu aprendo com vocês, tá? Então olha que interessante aqui, o Hamilton é formado há mais de 10 anos, tem 2 especializações ali no currículo, mas ele nunca aprendeu como aprendeu com a gente aqui. Por quê? A gente traz um conteúdo voltado para a prática, tá? A gente não fica naquela baboseirazinha ali de ficar mostrando fisiologia, não sei o que lá, e não vai para a prática com vocês. Não, cara, a gente traz a ciência e bota na prática, para você aplicar na prática. E isso com certeza traz melhores resultados para vocês, tá? Ele até comentou, para vender cursinho e usar técnica de marketing, tem um monte por aí, tá? Mas com a qualidade, seriedade de conteúdo, só vocês. A gente se sente amparado e direcionado na profissão. Dá ânimo, estímulo e propósito. Toda educação física precisa de vocês, tá? Eu fico muito, muito feliz ao ver um conteúdo aqui como esse do Hamilton, tá? E muita gente acaba falando isso com a gente mesmo. Que infelizmente a gente tem outros players e outras pessoas também produzindo conteúdo na área, que às vezes um cara utiliza muito marketing, mas na hora de trazer para a prática, ele acaba não trazendo, tá? E o nosso foco principal é exatamente esse, tá? E como esses depoimentos, a gente tem vários outros aí. A gente tem do Vitor, do Milton, do Johnny, da Velaine ali, do Michel, do Luciano, enfim. A gente tem vários depoimentos super legais aí sobre o nosso curso, tá? Então lembrando, cronograma aqui do nosso workshop, tá? Então, ó, já foi ao ar nossa aula 2... Nossa aula 1 e nossa aula 2 está no dia 12 e no dia 14, que é essa daqui que você está vendo. Nossa aula 3 vai ao ar sexta-feira às 8 horas, horário de Brasília. Lembrando que as aulas ficam gravadas, então você consegue ver depois, tá? Dia 18 vai ao ar nossa aula 4, tá? Essa aula é especial, porque a gente vai ter uma prescrição na prática super bacana nessa aula. E além disso, a gente vai trazer aí a abertura das inscrições do Hipertrofia de AZ, tá? Então, se você quer se inscrever no Hipertrofia de AZ, quer ter resultados igual esses daqui que a gente mostrou do Hamilton, do Fred aqui, da Esther, você precisa participar aí domingão às 8 horas da manhã, tá? Domingão às 8 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições da próxima turma do Hipertrofia de AZ. E lá na nossa aula 3 eu vou explicar um pouco mais para vocês, tá? Então, se você quer saber, Vitor, como que funciona o curso Hipertrofia de AZ, como que é a liberação aí das aulas, preço, tudo isso eu vou falar na aula 3 aí, vou explicar melhor para vocês, beleza? Segunda-feira ali, lá no domingão, a gente vai explicar como funciona a emissão do certificado. A partir de segunda-feira está liberada a emissão de certificado para vocês no dia 19 de abril, tá? 19 de abril, liberada a emissão de certificados. Dia 20 de abril, ao vivo às 20 horas, a gente vai fazer um perguntas e respostas com vocês, tá? Eu vou enviar esse link para vocês aí em todas as nossas mídias aí, para vocês participarem lá com a gente. Então, terça-feira, às 8 horas da noite, aí no dia 20, tá? Vai ter perguntas e respostas aí, vai ser super legal. Todas as dúvidas que vocês têm aqui durante esse workshop aqui, vocês podem perguntar lá pra gente, tá? Na sexta-feira, às 12 horas, a gente vai ter o nosso segundo encontro de perguntas e respostas. Então, quem não conseguiu participar da primeira, ou quem conseguiu participar da primeira e quer participar da segunda também, a gente vai ter na sexta-feira aí, às 12 horas, tá? Também vai ser super legal, dia 23. E domingão é o nosso último encontro, tá? Nosso último dia para assistir as aulas aí. Então, último dia para você se inscrever no Hipertrofia de AZ, se ainda tiver vagas, tá? Que podem acabar as vagas antes aí. E também o último dia para você ver todo o conteúdo desse workshop aqui, beleza? Lembrando, para você receber o certificado, tem que ir participando aqui em cada aula aqui, clicando no botão abaixo, tá? Então clica aqui no botão aqui abaixo, participa ali das avaliações que a gente tem ali, para depois disso a gente fazer um compilado aí e você conseguir o seu certificado, beleza? Valeu, pessoal, vejo vocês aí na aula 3. Grande abraço!